Olá, tudo bem? Sou eu aqui, Amanda do AJ Art. Estou aqui de novo trazendo mais um vídeo para vocês agora sobre como você ter um lápis preto infinito. Coisa boa, né? Já pensou se o lápis preto da gente fosse infinito? Mas não. Esse cachorro tá latindo. Eita porra! Tá tendo briga, eu acho, na outra rua de cachorro. Então se inscreve aqui no canal, se você tiver, depois dessa dica aqui, se inscreve, né? Se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo se você estiver gostando. Ou se você estiver gostando aqui do canal, também deixa o likezinho que isso já fortalece para me trazer mais vídeos para vocês e mais tutoriais de coisas que eu tô fazendo por aí. Então, bora lá para esse tutorial de lápis infinito, tá? Lembrando, infelizmente não vai ser um lápis. Mas é trazendo dicas que vão deixar a vida útil do seu lápis preto mais longa, tá? A gente vai ficar, você passa um pouquinho mais de tempo com o teu lápis preto. Substitui totalmente? Não substitui, mas ajuda muito a tu prolongar, você vai durar bastante tempo teu preto. Então, bora lá, bora pro vídeo. Deixa eu ver se tá retinho. Não sei se tá retinho não, mas tá aqui. Hoje eu vou testar alguns materiais que eu utilizo meio que em substituição ao lápis preto, que vai te ajudar a prolongar a vida do teu lápis. Aí, para hoje, vamos testar tinta acrílica fosca. Vamos testar essa tinta Bic de PVA, que é a tinta de artesanato, tá? Não vou usar tinta de tecido porque ela não combina muito com lápis de cor. E o intuito maior desse vídeo é mostrar que dá pra gente utilizar outros materiais diferentes, juntamente com o lápis preto, mas a economia do lápis preto fica 1000 vezes melhor, dá pra tu utilizar o teu lápis preto por muito mais tempo. Então aqui meio que vai ficar, um extra pro teu lápis preto. Tinta fosca, tinta de PVA. Vou testar essa daqui também, que é um marcador permanente. Eu já utilizei bastante ele. Vamos ver se ele combina com o lápis de cor. Tinta permanente também, que é tinta nanquim, que o pessoal... a caneta nanquim. Tinta permanente, essa daqui é a que eu mais utilizo, já adianto logo pra vocês. A posca preta. Uma brush preta também, ó, da BRW. Essa brushzinha aqui é muito boa. Gosto de utilizá-la também em alguns desenhos. E nanquim líquido também pra gente testar. Não sei nem se tá reto aqui, mas vamos testar. Eu vou botar todos aqui, ó, junto com um lápis preto pra gente ver se consegue misturar bem e tal. Vou pegar aqui um pincelzinho mesmo, daqueles fajutinhos, que eu acho que esse aqui tá até sujo. Ó, vou pegar até da tampa aqui, que é só um pouquinho que eu quero. Eu gosto de utilizar alguns desses materiais quando o desenho ele tem muita parte preta. Eu tenho uma grande área, que é aquele preto mais absoluto, que é um preto assim sem um degradê nem nada. Eu gosto mais de utilizar nessas regiões. Cabelo, tem umas partezinhas também que eu gosto de utilizar. Depende muito da tua referência. Aí eu vou deixar secar. Eita, que essa aqui tá grudada. Tinta de PVA, eu também uso, eu gosto bastante de utilizar essa daqui, a branca dela. Porque dá pra passar por cima de muita coisa, olha, pra vocês verem a diferença. A tinta acrílica, ela deixa meio que uns pedacinhos, sei lá, fica uma partezinha branca. Já a tinta de PVA, não, ela é extremamente... Aqui eu tô usando sem diluir ainda. Ela é extremamente forte, ó. Aquele preto, o preto que eu mais gosto é da tinta de PVA. Mas eu não uso, dependendo da referência que eu tô fazendo, eu utilizo ou não. Também tem a tinta guache, que eu esqueci de pegar, que é mais baratinha também. Ó, aqui a pincel permanente. Ui. A Staedtler. Ela tá até falhando, a bichinha. Eu uso ela demais, demais, demais. Na verdade, é porque já faz 3 anos que eu tenho um kitzinho dessa marca aqui, ó, da Staedtler. Aí, como já faz 3 anos, ela não tá aguentando tanto. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, gente, ela tá falhando mesmo. Vou ter que pegar outra.
Vou pegar outra aqui, que essa aqui já tá indo pro beleléu. No dia que eu tô gravando esse vídeo, saiu um episódio novo de Spy Family. Eu tô aqui, meu Deus do céu, eu tô hypada. Acabei de assistir. Gente, tá complicado. Gente, minhas canetinhas foram pro brejo. Risca, 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 risca. Ficou meio falhado, mas... Vou tentar também. A posca. Gente, eu tive minha primeira posca depois de, tipo, muito tempo mesmo. Porque posca, ela é cara, mas dá pra tu utilizar com muito, tipo, ela passa por cima de tudo. Essa aqui, ó, muito boa. Eu tô usando a PC 3mm. Pra quem não sabe, as poscas, a medida do tamanho da pontinha dela é por aqui, ó. Aí essa daqui, ó, a PC 3mm é desse tamanho aqui, ó. Tem uma mais fina também e tem mais grossa. Vai variando. Agora essa daqui é uma brush. Eu acho que é a base de água. É como se fosse um pincel. Só que essa brush, ela tem a pontinha, ó, de pincel mesmo. Não sei se vai dar pra vocês verem, não sei nem se tá focando. Ó, ela tem uma pontinha de pincel mesmo, umas cerdazinhas. Eu acho muito legal essa brush aqui. E ela não é muito cara, porque dá pra tu comprar ela separado, na unidade. Essa aqui eu acho que foi R$3,50 aqui na minha região. Limpar aqui o pincel. E agora passar um nanquim. Ó, gente, vocês comprarem nanquim, tem esse aqui, tem da Acrylex, mas vocês têm que ter um pouquinho de cuidado, porque só uma gotinha, gente, já faz muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele pinta, ele se espalha muito. Então, uma gotinha assim já serve pra fazer muita coisa, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, como ele é forte. É bem forte. Aí eu também utilizo... todos eu utilizo, mas tem uns que eu utilizo mais, outros eu utilizo menos. Então tá aqui, ó. É mesmo. Pronto. Esperar secar um pouquinho. Aí eu volto aqui pra gente testar junto com o lápis. Que assim, meio que ela tem que se mesclar com o lápis preto. Se esse material que eu tô utilizando não mesclar com o lápis preto, pra mim não fica muito legal. Eu não gosto muito de utilizar. A não ser que seja um fundo extremamente preto, como eu já fiz, tem uns desenhos que eu já tenho aqui, que eu fiz o fundo, que é aquele preto bem opaco, bem sem nada mesmo, sem nenhum tipo de degradê, aí eu até utilizo. Mas tem outros locais que eu preciso só de um pretinho mais claro, que eu preciso mesclar, ou então, sei lá, eu preciso de uma cor que somente mescle, pra não ficar também aquele preto meio apagado. Porque às vezes você vai utilizar só o lápis de cor, né? Ele não consegue deixar da mesma forma que tá esse outro material que eu gosto de utilizar, né? Esses outros materiais. Ó, tipo, só ele fica meio fraquinho. Então, pra você deixar ele dessa tonalidade, ou então dessa pigmentação, você vai ter que passar muitas vezes mesmo, muitas camadas. Aí acaba gastando muito lápis, fica assim com esses pontinhos brancos que a gente não gosta. Então, vem os métodos aqui pra gente utilizar. Aqui é a nanquim, né? Essa daqui eu gosto de utilizar, que eu acho que essa aqui é a caneta permanente. Vou botar aqui a canetinha permanente. Eu gosto de utilizar ela com... Deixa eu ver como é que tá o zoom aqui. Pronto, tá melhor pra vocês verem. Está melhor até pra mim ver também. Vou botar aqui as cabecinhas das bichinhas que vai dar certo. Essa caneta aqui permanente eu gosto de utilizar pra fazer detalhe em olhos. Olhos, assim, a maioria dos meus desenhos eu gosto de fazer com ela. E tá passando o metrô. E ela se mescla bem, ó. Então eu tô usando, não tô... Aí eu tive que pegar esse bichinho porque esse negocinho que tem aqui na minha mesa, ele tem uma textura, então tá passando pro papel. Aí eu não quero passar. Ó, vou passar o preto por cima, o lápis preto.
Ó, veja que ele mescla bem, eu gosto disso. Ele mescla bem com essa canetinha permanente da Staedtler. Ó, essa daqui ela mescla bem, ó. Então eu uso ele bastante. A Posca, eu só utilizo ela quando tem um detalhe que é muito, muito, muito escuro. Mas um detalhe, que é aquela sombra mais grossa mesmo, uma sombra mais bem destacada, né? Que você vê ela bem destacada. Aí eu não utilizo muito com lápis de cor, ó. Assim, meio que pra fazer essa transição, ó, do jeito que fica, ó. Dá pra você ver marcadinho aqui, que aqui começa a Posca. Eu não utilizo muito ela pra isso, não. Só se eu passar muitas, muitas e muitas camadas de lápis preto, que aí dá certo a transição, ó. Mas ele não fica tão legal. A brush. Também gosto de utilizar. Ó. Passando mais algumas camadinhas aqui, você consegue dar uma boa transição também. Mas eu gosto de utilizar a brush por cima do lápis preto. Às vezes eu passo uma camadinha de lápis preto e passo a brush por cima. Aí fica legal. Esse aqui eu gosto também. O nanquim, eu também gosto. Ó. Deixa eu passar o preto. Vocês já utilizaram alguma dessas técnicas ou então alguns desses materiais nos desenhos de vocês? Espero que sim, porque, gente, isso ajuda demais, demais a economizar o preto. Se fosse fazer uma mancha dessa aqui só com o preto, não ia dar muito certo. Ó, o nanquim, ele deixa um pouquinho marcado, porque a cor dele é bem mais escura. Então, esse aqui eu gosto de utilizar mais pra fundo, fundo mesmo. Aqui, ó, a caneta permanente, ela é um pouquinho mais fraca do que as outras. Esse pincel, né? O pincel permanente. É um marcador, na verdade. Ele é um pouquinho mais fraquinha a cor, então eu geralmente passo o preto totalmente por cima dele. Mas também dá pra fazer uma boa transição. Mas aqui, no caso, eu tô passando o lápis por cima. Ó. Passando o lápis por cima, fica assim. Agora bora pra tinta PVA. A tinta PVA, eu só não gosto por causa disso. Não consigo fazer uma boa transição com ela. Ainda falta material aqui pra eu testar, né? Eu não consigo fazer uma boa transição com ela, até porque ela marca bastante, porque o preto dela é bem, bem sólido. Então, às vezes, não consigo fazer direito uma boa transição com ela. Mas é pra fazer aquelas sombras marcadas. Eu gosto de utilizar a PVA e o nanquim para fazer e a Posca para fazer aquelas sombras bem marcadas. Essas daqui. Essas daqui eu utilizo para, tipo, a brush, a caneta permanente e o pincel. Eu gosto de utilizar para pincel, não, um marcador permanente. Essas daqui eu uso mais para... Essa aqui eu utilizo mais para transições. Essa daqui eu utilizo para sombra marcada. Essa e essa. Essa aqui também, ó, ela não dá uma boa transição. Não gosto muito delas, ó. Mas essas outras aqui, ó, eu uso bastante, bastante, bastante. Isso aqui é o grande segredo para você ter uma boa longevidade do seu lápisinho preto. O meu já tá no cotoquinho aqui, ó, mas eu utilizo ele até o final. Mas esses outros materiais aqui, ó. Então, caneta aqui. Então, caso você tenha condição e tal de comprar algum do tipo, aí também dá certo com tinta guache, só que a guache, assim, você demora bastante pra ela ficar. Ela fica mais ou menos assim, que nem essa PVA. Na verdade, fica mais ou menos que nem a acrílica.
Fica meio esquisitinho, eu não gosto tanto. Mas se você puder investir em algum desses materiais aqui para poder conservar mais o teu preto, vale muito a pena mesmo. Principalmente você que gosta de fazer desenhos que tenham um fundo extremamente escuro, ou sei lá, a grande maioria dos desenhos que tu gosta de fazer tem uma grande quantidade de preto. Então eu recomendo um desses materiais aqui para você, o que tiver, o que couber mais no seu bolso para poder comprar. E é isso, mas assim, custo-benefício desses, vou aumentar aqui botar normal, ó, botar aqui, voltou. O custo-benefício desses daqui, esse aqui sai mais em conta, em relação a custo-benefício. Porque, gente, isso aqui dura muito, uma gota dele dá pra fazer muita coisa. Esse daqui eu recomendo, cadê? Tinta de PVA um pouquinho diluída para fazer fundo, muito boa, até porque ela não é tão cara. Eu comprei essa aqui de R$5, mas tu encontra até de R$4,50. E ela dura pra caramba, é 37 ml, tu dilui um pouquinho com água e vai na fé. Recomendo também, no caso se você utilizar um nanquim, ele não atravessa a folha. Eu tô usando aqui um papel, uma folha sulfite, vou tirar aqui. Tem isso também, né? Ó, tô utilizando aqui uma folha sulfite. E olha só o que atravessou. O nanquim, ele não atravessa. Aqui atravessou só um pouquinho, mas com uma folha um pouquinho mais grossa, ele não atravessa de jeito nenhum. A tinta de PVA também não. Mas esse marcador permanente e a posca não, a brush, ó, até a posca nem atravessa tanto. Só que a posca tem que ter cuidado também, porque lá é papel muito fininho, ela pode atravessar. Mas, custo-benefício, nanquim, sem dúvidas, esse aqui. Dá pra fazer muita coisa e dá pra colorir por cima. Acho que só não dá pra colorir, assim, passar outras cores por cima, não fica tão legal. Mas essa eu recomendo, PVA e uma brush. Ó, esses daqui são os que eu mais recomendo, você que gosta de fazer muita coisa com material preto, ou muita coisa que tenha fundo preto, então que desenhos com a grande quantidade de lápis preto, recomendo essas três aqui. E se você puder comprar as outras, aí tá aí, fica a seu critério. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso. Tchau, até a próxima. Ah, não esqueçam de deixar o like, caso você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Você gosta desse tipo de conteúdo, você tá gostando aqui do canal, você gostou desse vídeo, deixa o like pra mim, porque isso ajuda bastante a você receber as notificações de vídeos novos que aparecem. E também ajuda a fortalecer o canal e me dá um incentivo a trazer muito mais coisa, muito mais vídeo pra vocês. Se tá gostando também, se inscreve, comenta se você também quer, se você já sabia desse tipo de material, se você já usou algum tipo de material, se tem alguma dica a mais pra poder aqui passar pra gente, comenta aí, tá? Que eu vou ficar muito agradecida, que eu posso até fazer vídeo novo falando das outras recomendações que vocês têm. E é isso, meu povo. Um beijo pra vocês. Um beijo. Olha, o coração tô torto. Um beijo pra vocês. Até a próxima, bebês. Tchau.